Olá, vamos combinar. Tem nome de doença que parece que foi feito para assustar, né? Adenoma pleomórfico. Soa super complexo, mas hoje a gente vai desmistificar esse nome e mostrar por que, na maioria esmagadora dos casos, ele é bem mais tranquilo do que parece. Esse é o tumor mais comum das glândulas salivares e a gente vai entender tudo sobre ele agora. Imagina a cena. Um belo dia, a pessoa se toca e sente um caroço ali no rosto, perto da mandíbula ou dentro da boca. É automático, né? O coração dispara, a cabeça já começa a trabalhar com 1000 possibilidades. É um susto e é super normal se preocupar. Mas, justamente por ser algo que pode acontecer, é importante entender do que se trata. E aqui vem a primeira boa notícia, e a mais importante. Respira fundo. Porque na grande maioria das vezes, essa história tem um final feliz. Esse caroço costuma ser de uma condição benigna, super comum e com uma chance de cura altíssima. Então, vamos juntos mergulhar nesse assunto para tirar todas as dúvidas. Para entender o adenoma pleomórfico, eu gosto de uma analogia que é perfeita, a do vilão do bem. Como assim, né? Bom, a palavra tumor já chega dando um susto, ela tem um peso. Só que nesse caso, o comportamento dele é quase sempre inofensivo. Ele está ali, mas está na dele, sem causar problemas maiores. E o nome, que parece um trava-língua, na verdade nos conta tudo. Vamos desmontar ele. Adenoma já diz que é um tumor benigno originado numa glândula. Ótimo. E pleomórfico? Isso quer dizer, literalmente, de várias formas. O que já dá uma bela pista sobre como ele é por dentro. E essa comparação é genial. Pensa num pacote de salgadinho sortido, sabe, que vem com vários formatos e tipos diferentes. O adenoma pleomórfico é tipo isso, só que com células. É uma mistura de vários tipos celulares, tudo junto ali no mesmo lugar. Por isso também é chamado de tumor misto. Mas o ponto principal é, apesar dessa mistura toda, o pacote inteiro continua sendo benigno. Tá, mas por que isso aparece? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. A verdade é que a ciência ainda não tem uma causa exata. Uma forma fácil de visualizar é imaginar uma pequena fábrica de células que, de repente, resolveu fazer hora extra sem parar. Ela começa a produzir mais e mais, mas, e isso é crucial, ela não invade o terreno dos vizinhos. Ou seja, não é culpa de nada que a pessoa fez ou comeu. E se a gente olhar os dados, existem alguns padrões. É quase 2 vezes mais comum em mulheres e costuma dar as caras ali na meia-idade, entre os 30 e os 60 anos. E vale reforçar para tirar qualquer dúvida: não é contagioso, não é causado por vírus. O único fator que parece ter alguma ligação mais clara é uma exposição anterior à radiação naquela área da cabeça e pescoço. Certo, já entendemos o que ele é, mas como a gente percebe que ele está ali? Quais são as pistas que esse vilão do bem deixa pelo caminho? É isso que a gente vai ver agora, o caminho desde os sintomas até o diagnóstico. Na maioria das vezes, o roteiro é bem clássico. É um caroço único que a pessoa palpa e sente que é firme, que se move um pouco sobre a pele. E o mais marcante, ele cresce de forma muito, mas muito lenta e não dói. Agora, o que acende um sinal de alerta, se o crescimento for rápido, se começar a doer ou se causar alguma fraqueza no rosto. Isso é bem raro, mas se acontecer, aí sim a avaliação médica tem que ser para ontem. E esse caroço tem um lugar preferido para aparecer? Com certeza. Ele é fã da glândula parótida. Em 8 de cada 10 casos, é lá que ele vai estar, nessa glândula maior que a gente tem na lateral do rosto. O resto dos casos se divide ali na região de baixo do maxilar e em outras glândulas salivares pequenininhas que temos espalhadas pela boca. O caminho para confirmar o diagnóstico é bem estabelecido, geralmente em 3 passos. Primeiro, o exame clínico, a conversa com o médico e a palpação. Depois, vem o exame de imagem, tipo um ultrassom, para a gente poder enxergar o nódulo por dentro. E para fechar com chave de ouro e ter certeza absoluta, o exame padrão é a PAF, uma punção com uma agulha bem fininha que tira algumas células para análise. Simples assim. Ok, diagnóstico na mão, confirmado. É um adenoma pleomórfico. E agora? Qual é o próximo capítulo dessa história? Vamos falar da solução, que é segura e definitiva. E aqui surge aquela dúvida que faz todo o sentido do mundo. Ué, mas se é benigno, se é um vilão do bem, por que eu preciso tratar? Não posso só deixar ele quieto? É uma ótima pergunta. E a resposta se baseia em 2 motivos bem fortes. O primeiro é prático. Com o tempo, ele vai continuar crescendo. Devagar, mas vai. E o segundo motivo é preventivo. Existe um risco, que é bem pequeno, em torno de 6%, de que depois de muitos e muitos anos ele possa se transformar em algo maligno.
Então, a cirurgia resolve as duas coisas: impede o crescimento e elimina esse risco futuro de vez. E falando em cirurgia, olha só como a técnica evoluiu. Antigamente, o método era só cavar o tumor para tirar ele. Com isso, a chance dele voltar era de quase 20%. Hoje, a abordagem moderna é remover o tumor com uma margem de segurança ao redor. E olha o resultado. A chance de retorno caiu para menos de 6%. É uma diferença gigantesca. Essa cirurgia é um trabalho de arte, principalmente na parótida, porque o nervo facial que controla todos os movimentos do nosso rosto, nosso sorriso, o piscar de olhos, ele passa bem no meio da glândula. Por isso se diz que o cirurgião precisa ser um verdadeiro ourives, trabalhando com uma precisão milimétrica para remover o tumor sem tocar nesse nervo tão importante. Certo, o procedimento foi um sucesso. O vilão do bem foi embora. E depois, como fica o horizonte? Vamos ver como é a vida depois que essa página é virada. A resposta para essa pergunta pode ser resumida em um único número: 95%. Essa é a taxa de cura. É um número que fala por si só, né? Traz um alívio enorme e mostra como o prognóstico é excelente. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer vida normal. Passou o período de recuperação da cirurgia, a história fica para trás. A pessoa segue a vida sem sequelas, sem limitações. O problema foi resolvido de forma definitiva. Então, para a gente fechar com tudo na ponta da língua. Primeiro, adenoma pleomórfico é o tumor benigno mais comum das glândulas salivares. Segundo, ele é aquele caroço que cresce devagar e não dói. Terceiro, a cirurgia resolve e a cura passa dos 95%. E por último, depois de tudo, o acompanhamento regular garante que a história continue com um final feliz. Depois de tudo que a gente conversou, se fosse para resumir em uma única grande lição, em uma atitude fundamental, qual seria? É a atitude mais simples e ao mesmo tempo a mais poderosa de todas: não ignorar. Encontrou caroço novo? Não deixa para depois. Procurar uma avaliação médica não é motivo para pânico, muito pelo contrário, é o caminho mais curto para a paz de espírito. No final das contas, o que transforma um vilão assustador em um simples contratempo é justamente isso: ter a informação para entender e a atitude para resolver.